Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. $25 o que Deus fez. Pegue sua Bíblia, abra o livro de Salmos. O livro dos Salmos, o Salmo de número 100. Salmo 100. A maioria conhece de cor. O texto fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Muitos aqui têm 25 anos de gratidão, 25 anos vendo tudo acontecer. Outros têm 20 anos de gratidão, viram o que Deus fez. Outros têm 15, outros têm 10 anos, alguns têm 5, alguns têm alguns dias, chegaram agora, estão vendo tudo isso acontecendo, não estão entendendo nada. Alguns têm alguns meses já de gratidão, estão vendo o que Deus está fazendo, o que Deus fez, e podem imaginar o que Deus ainda pode fazer. Gratidão, gratidão. Irmãos, em diversos lugares na Bíblia nós encontramos este ensinamento, que nós precisamos ser gratos, que nós precisamos entrar na presença de Deus com gratidão. E não existe nenhum lugar melhor para nós entrarmos com gratidão do que na casa de Deus. A casa de Deus é o lugar onde nós entramos com muita gratidão, porque é onde nós temos aquele contato próximo com Deus. Há 25 anos atrás, eu tinha 13 anos, eu era criancinha, estava naquela fase de correr de bicicleta. Só que o TBM estava começando em Goiânia. Estávamos no Rio Grande do Sul, comendo churrasco, acho. E Deus estava abrindo um trabalho. Pastor Rômulo, Dona Raquel, Rochelle, chegaram em Goiânia. Deus conduziu eles para abrirem um templo batista Maranata em Goiânia. Irmãos, com certeza naquela época não caberiam estas pessoas lá. O espaço era pequeno. Não tinha ar-condicionado. Com certeza o sistema de som também não era tão bom assim. Não tinha os bancos bonitos, galeria. Não tinha. Há quem diga que o povo ainda era bonito, mas não escutei nenhum amém até agora. Mas 25 anos se passaram. E quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que Deus coloca um homem, que tem uma família, para que tudo isso pudesse acontecer. Estes 25 anos de história não existiriam sem este homem e sem a sua família, porque é um casamento que une a um outro casamento, e que as coisas começam a acontecer quando Deus começa a agir.
E quando nós olhamos para a vida deste homem, pastor Rômulo, veio para Goiânia, nós começamos a ver algumas características, e são muitas. Nós poderíamos passar a noite aqui, os irmãos sabem que eu não teria dificuldade para isso, mas me deram só 10 minutos, com limitação a 5, para tentar chegar no 10. E quando nós olhamos para ele, algumas coisas que nós encontramos na vida de outros servos estão presentes. Porque se os irmãos começarem a acompanhar o que a Bíblia ensina, o que nós encontramos na vida de um servo de Deus na Bíblia, aquelas características constantemente serão encontradas na vida de outros servos. Porque servo é servo. E quando nós olhamos para este homem é parecido com um chamado Jó. E quando nós lemos no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Olha as características que Jó tinha. Ele tinha integridade, ele era honesto. Em seus negócios ninguém perdia. Ele era honesto. Também ele era reto, era temente a Deus. Ele fazia tudo corretamente, como deveria ser feito. E ele se preocupava em saber se do jeito que ele estava agindo iria agradar a Deus, temente a Deus, sendo reto. E fecha dizendo, ele se desviava. Não é porque ele era fraco, não é porque ele era mole, é porque ele sabia que tem horas que nós precisamos nos desviar. E quando nós falamos do mal, das coisas erradas, nós temos que nos desviar. E quando nós olhamos para este homem, o que nós podemos dizer? As mesmas coisas. Homem honesto, correto, temente a Deus, com pudor, constantemente se desvia do quê? Do mal. Mas não para aí. A gratidão é gratidão. E quando nós olhamos para os juízes da Bíblia, e os irmãos já leram o livro de Juízes, com certeza sim, nós descobrimos que os juízes tinham as mesmas características. Eles precisavam cumprir aquele objetivo que tinham sido chamados. E Juízes capítulo 6, verso 12, fala assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Homem valoroso. Com o pastor Rômulo não é diferente. Aqueles que conhecem ele há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, quando olham se encaixa perfeitamente. Na vida de muitas famílias, quando os irmãos viram aquelas lágrimas rolando, não foi em vão. Quem acompanhou a história um do outro sabe o que Deus fez, da onde Deus tirou, o que não seria, ou o que seria de sua vida se Cristo não tivesse chegado. Mas não teria chegado se Deus não tivesse usado um homem valoroso. Mas também nós encontramos na Bíblia que nessa gratidão, nesses homens que Deus usa, Deus precisa conhecer e Deus conhece. Se tem algo que não dá para fazer escondido, é escondido de Deus. Às vezes nós pensamos que podemos fazer escondido um do outro, mas tem coisa que não dá, é de esconder de Deus. E quando nós chegamos nas cartas do livro de Apocalipse, Revelação, João, e eu sei que muitos aqui tremem quando falam em Apocalipse, tem medo. Quando Jesus Cristo fala aos pastores da igreja, ele diz na igreja de Filadélfia, olha lá, Apocalipse 3:8, conheço as tuas obras. E ele está falando ao pastor da igreja: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar.
tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se os irmãos já leram o livro de Apocalipse, os irmãos perceberam que todas as vezes que o anjo fala ao anjo, ou Jesus fala ao anjo, ao pastor da igreja, ele diz: conheço as tuas obras. Eu conheço. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3, nós percebemos que a igreja de Filadélfia tinha um pastor que ele amava a palavra de Deus, que ele guardava a palavra de Deus, que ele tinha um zelo pela palavra de Deus. E sabe o que mais? Ele não negava o nome de Cristo. Você conhece alguém assim? Servos, são servos, não mudam. Homens usados por Deus não mudam. E nós encontramos isso na vida deste homem. Um amor grande pela palavra, um zelo grande pela obra, uma dedicação, um esmero. E por fim, um homem servo precisa ter características de pastor. Tito capítulo 1, versículo 8, versículo 7, 8 e 9 fala assim: porque convém que o bispo, o pastor, seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Irmãos, ninguém melhor na casa de Deus, para cuidar da casa de Deus, do que o pastor. Ninguém tem um zelo maior pelas ovelhas de Deus do que o pastor. Ninguém fica até tarde preocupado e liga para as suas ovelhas ou para as ovelhas de Cristo do que o pastor. Aquele que muitas vezes deixa a sua família em casa e vai lá visitar aquele irmão que está precisando. Sabe o que é isso? É um bom dispenseiro da casa de Deus. É um bom dispenseiro da casa de Deus. E quando nós olhamos para a vida do pastor Romo, que nós descobrimos? É um bom dispenseiro da casa de Deus. Irmãos, não tem como falar desses 25 anos. Não tem como nós vermos esta história sem aquele começo. Porque se lá no comecinho ele tivesse dito não, eu não vou para Goiânia, eu vou ficar aqui em Ribeirão Preto, ou nos Estados Unidos, não sei. Tudo seria diferente. Se ele tivesse dito um não para Deus, seria diferente. E essa história não existiria. Mas homens, servos de Deus, sabe o que eles não dizem? É não para Deus. Eles não falam não para Deus, não. Para Deus, não. Hoje é um dia especial. Um dia de entrarmos diante da casa de Deus com gratidão. 25 anos, Deus trouxe o Templo Batista Maranata para Goiânia. 25 anos, Deus trouxe essa família para Goiânia. Quem poderia imaginar que tudo isso ia acontecer? Quem ia imaginar que tudo isso ia acontecer? Sabe quem? Na onisciência de Deus, Deus já via. Se
ele for um servo, essas coisas irão acontecer. Se ele não disser não, estas coisas vão acontecer. Se ele se desviar, se ele for reto, se ele for honesto, se ele for como os juízes, se ele for um pastor, essas coisas vão acontecer. Na onisciência de Deus, só Deus podia prever isto. E quando Deus disse, vai para Goiânia, é lá que eu te quero, é lá que eu quero vocês. Eu acredito que nem o pastor Romo, nem Dona Raquel imaginavam que tudo isso podia acontecer. Mas Deus já estava lá, sim, vai. Como igreja, como crente, nós todos devemos dizer, com gratidão, Senhor, obrigado pela vida deste homem, obrigado por essa família, gratidão, obrigado, pastor Romo, porque o Senhor é como Jó, temente, reto, desvia do mal. Obrigado porque o Senhor tem as mesmas características dos juízes. Obrigado porque o Senhor é um homem que é conhecido por Deus, tem intimidade, eu conheço as tuas obras e conhece mesmo. E obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou um bom dispenseiro da casa de Deus. Pastor Romo, Dona Raquel, Rochelle, Roxane, que Deus dê mais 25 anos, que nós possamos ver aqueles cabelos pretos se tornarem brancos, literalmente, que nós possamos ver esse homem daqui a 25 anos, e nós olharmos daqui a 25 anos, vai estar um pouquinho mais acabadinho, né? Dona Raquel não vai mudar nada. E que nós possamos olhar para trás e dizer, 50 anos se passaram, Deus nos deu mais 25, e podemos dizer, Senhor, obrigado por esse homem, obrigado por essa família, obrigado. Que Deus abençoe. Boa noite. Hoje eu quero falar de alguém muito especial, a tia Raquel. Ela esteve muito presente nos primeiros anos da minha vida, e eu aprendi a amá-la e a admirá-la. Mesmo antes do meu nascimento, ela escreveu uma cartinha dizendo que estava feliz com a minha chegada. A tia Raquel é muito especial, e eu recebi o segundo nome Joy em sua homenagem. Joy significa alegria em inglês. Ela me ensinou, através dessa palavra, o verdadeiro sentido da alegria. J, Jesus, em primeiro lugar. O, outros, em segundo lugar. You, você, em inglês, em último lugar. Assim que eu nasci, eu recebia da tia Raquel muitas roupinhas que ela havia guardado anos e minha mãe disse que eram muito especiais para ela. Agradeço a Deus pela sua vida, por seu carinho demonstrado a mim e minha família. Tia Raquel, lembra do meu primeiro presente de Natal? Foi a senhora que me deu, e eu ainda tenho guardado como lembrança. Passou-se os anos, e nós mudamos para Goiânia, e comecei a estudar na Escola Cristã Jaime Rose. Como eu gostava das aulas do seu jeito meigo e do seu carinho. Aquele baúzinho que a senhora levava para a sala com incentivos parecia um baúzinho mágico. A senhora também esteve presente no momento mais difícil da minha vida e da minha família. Mas a senhora me ensinou que é uma mulher de fé e oração, quando disse para eu pedir a Deus que me fizesse uma menina forte para enfrentar todas as agulhadas e picadas. E Deus ouviu aquela oração. A senhora também, naquele dia, me alegrou com presentes e com a sua presença. Obrigada.
Agora não estamos vivendo perto, mas a senhora continua sendo um exemplo de mãe, esposa e, acima de tudo, uma serva do Senhor. Agradeço a Deus por sua família, por toda a dedicação, cuidado e amor que tens demonstrado por mim e minha família. Amamos vocês. Boa noite, irmãos. É com um grande prazer que eu estou aqui para falar sobre a minha salvação com o pastor Rômulo. Eu sou grata a Deus porque eu não conhecia, eu estudei vários anos em colégio de freira, então só sabia rezar. E quando, em 1993, eu estava no hospital Santa Helena com o meu sogro internado, ele chegou a mim e conversou comigo e me convidou para vir à igreja. Eu aceitei. E desde aí, então, eu nunca mais saí daqui. E eu falei para ele assim, que eu vou sair daqui para o cemitério. E que eu quero que o meu velório também seja aqui na igreja, tá? Bom, se eu não for arrebatada antes. Só que eu sou muito grata a Deus por essa família. E ele também brinca comigo. Um dia eu fui na casa dele às 14 horas, aí ele vem e fala aqui no púlpito que eu fui 2 horas da manhã pedir comida. Então, é brincadeira, gente. E aí agora eu deixo um versículo com vocês, para vocês, deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a verdade de Deus para vocês em Cristo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Amém. Eu também quero agradecer a Deus, né? Deus é tão bom, Deus tem sido muito bom. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de falar esta noite, agradecendo a Deus pela vida do pastor Rômulo. Falar do pastor Rômulo é muito fácil, mas da família, porque eles se moldaram, né, à palavra de Deus. Tem um personagem na Bíblia que quando fala, eu me lembro do Senhor, é Neemias. Neemias, ele viu a necessidade de um povo e ele teve compaixão, ele saiu da sua zona de conforto. E assim foi o pastor Rômulo, ele estava lá em São Paulo, né? E graças a Deus, ele sentiu a nossa necessidade, veio para Goiânia e através da vida do pastor Rômulo, muitas pessoas receberam a Cristo. E entre essas pessoas foi o meu esposo, né? E eu louvo a Deus que através do ministério do pastor Rômulo eu tenho uma família abençoada. Louvo a Deus pela família que Deus me deu. E é interessante que Neemias, ele não esperou Deus vir em pessoa falar com ele, né? E assim nós temos visto também no exemplo da vida do pastor Rômulo. Em Mateus 9, versículo 36, fala que Jesus teve compaixão das ovelhas que andavam sem pastor. E eu agradeço a Deus que essa compaixão chegou até o coração do pastor Rômulo, né? E ele veio para Goiânia para falar de Jesus para milhares de pessoas. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui na igreja. Muito obrigada, pastor, por toda a dedicação que o senhor demonstrou a nós. E eu quero deixar uma frase. A frase diz o seguinte: não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas é que são felizes. Eu louvo a Deus por tudo. No dia que nós todos, a noite de hoje foi uma decisão de nós todos aqui, não é? E quando nós decidimos isso, o irmão João Batista logo me procurou dizendo que ele queria escrever um poema. Eu não sabia que o irmão João Batista era poeta, mas depois ele me mostrou poemas lá de 73, 75, num caderno, e ele queria demonstrar a sua gratidão através desse dom dele. Então vamos ouvir com atenção aquilo que o irmão João vai dizer. Boa noite, irmãos. Quando se fala em religião, o assunto é emblemático.
Mas quando a fé é transparente, nos deixa tanto quanto sistemático. A aptidão sistemática por Deus, muitos julgam ter, mas amar a Deus com amor vem do nascer e querer. Assim, pastor Romo, percebi no Senhor que tudo que o Senhor transparece é com dedicação e amor. Amor nas coisas de Deus, amor ao próximo, principalmente. Sua exigência na perfeição, que é muito transparente. Vendo tudo isso, Deus lhe deu uma missão, que procurasse um reduto e começasse a pregação. E os frutos foram aparecendo. Em uma simples casa do setor, o Senhor e sua família, vendo o que plantaste com amor. A casa já não cabia mais, logo teria que mudar. Assim, nasceu a Igreja Batista Maranata, nasceu amplamente para nos abrigar. Deus estava vendo que o Senhor queria mais. Quanto mais ovelhas domadas, o Senhor conscientizava que era capaz. Tão capaz que ergueu uma no Jardim Novo Mundo, vendo a glória de Deus lhe enchendo de orgulho profundo. O cansaço lhe corroía, mas Deus já sabia que quanto mais o Senhor orava, mais a Deus o Senhor agradecia. Não parou por aí. As orações lhe renderam guarida. Deus notou que o Senhor queria outra igreja erguida. Assim veio acontecer. Nasceu outra em Londrina. Os seus anseios aconteciam onde a sua vontade e a de Deus combinam. Para que uma outra iniciasse, o Senhor começou a arquitetar. Levou a ideia aos irmãos americanos, os quais fizeram o Senhor empolgar. Com a ajuda dos irmãos americanos, em Aparecida de Goiânia, foi erguida, abrangendo toda uma região onde, na nova igreja, os irmãos são recebidos. Mas a glória de Deus não parava por aí. Quando veio a ideia que outra iria surgir, muita fé e oração, muita alegria e gratidão. Assim o Senhor foi para Ribeirão Preto, terra em que foste criado. Foi com o coração aberto, com mais um desejo implantado. Portanto, em Ribeirão, mais uma igreja nasceu. Nasceu como todas as outras igrejas, como o Senhor e Deus quis, e aconteceu. Foram ao longo de 25 anos que tudo aconteceu. Parabéns, pastor Rômulo, pela dádiva que Deus lhe deu. Parabéns, pastor Rômulo. O senhor é um grande amigo. A igreja toda te agradece e que Deus esteja sempre contigo. Irmãos e amigos do Templo Batista Maranata, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O pastor Fabiano me pediu para gravar um vídeo de 1 a 2 minutos falando dos 25 anos do Templo Batista Maranata, o que representa em minha vida. Se for falar por detalhes, é lógico que nem um dia seria possível falar dos 25 anos do Templo Batista Maranata em minha vida. Mas quero dizer para os irmãos
que foi uma das maiores bênçãos que eu já recebi em minha vida, foi eu ter conhecido o Templo Batista Maranata. Eu tive a graça, a oportunidade de chegar nessa igreja logo no início. Na primeira conferência do primeiro ano de aniversário, na rua Elineu Machado, eu tive a oportunidade de visitar a igreja e aos poucos fui conhecendo, porque eu ainda frequentava uma outra igreja, mas logo que comecei a fazer o discipulado nesta igreja, eu tirei todas as dúvidas que realmente era esta igreja que Deus tinha separado para a minha vida. E pela graça de Deus fiz discipulado, e logo mais na frente eu fiz o Instituto Bíblico Maranata, e cada dia mais convicto de que realmente essa era a minha igreja. E eu louvo a Deus por tantas bênçãos que através desses anos recebi desta igreja. Recebi de Deus através desta igreja, na verdade. E sou grato a Deus também por me permitir participar diretamente nos trabalhos de implantação de igreja, inclusive na construção do prédio físico. Eu louvo a Deus porque é uma grande honra, é uma grande bênção poder fazer parte dessa equipe, fazer parte do quadro missionário desta igreja, uma igreja muito honrada. E eu sou muito honrado em ter esta grande graça em minha vida. Dou graça a todas as lideranças da igreja, alguns irmãos que já passaram, outros que ainda estão presentes nesta igreja, que tem me abençoado muito. Louvo a Deus por esta igreja, pelos irmãos que estão frequentando, os amigos, e dou graças a Deus por tudo e só desejo as bênçãos maravilhosas de Deus na vida de todos. Grande abraço e muita saudade. Quero ainda lembrar que nós estamos na frente da nossa igreja, que ainda está em andamento na construção, e está prevista a inauguração para o dia 3 de novembro. E nós estamos ansiosos aguardando a vinda dos irmãos para nos prestigiar nessa festa maravilhosa. Que Deus abençoe, grande abraço a todos. Amém. Boa noite, eu estou aqui para agradecer. Agradecer a Deus que seu imenso amor me livrou da condenação eterna. No ano de 1993, eu tinha 25 anos e 3 filhos. E não conhecia o meu Salvador. Irmãos, eu nunca tinha lido a Bíblia, mas Deus, que prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, trouxe uma família para Goiânia com as boas novas do Evangelho, e através deles, eu e minha família fomos salvos. Através do ministério do pastor Romo, Raquel e Rochelle, eu e minha família fazemos parte da família de Deus. A cada ida da Raquel lá em casa, ela demonstrava para comigo e meus filhos o amor de Deus através do seu testemunho. E num domingo à noite, eu fui à igreja, onde eu ouvi a pregação do Evangelho e fui salva, para nunca mais deixar o meu Jesus. Eu queria deixar bem claro, irmãos, que eu nunca tinha ouvido uma pregação do Evangelho e que com 25 anos eu ainda não tinha lido a Bíblia. Então, o sentimento que eu tenho por essa família é de gratidão, porque através do ministério deles, meus filhos cresceram lendo a Bíblia, foram salvos e guardados de muito sofrimento. A Raquel me disciplinou por muito tempo e derramou sua vida e sabedoria para me ajudar. Então, quando eles chegaram lá na Vila Canaã no final daquele ano, acho que nem eles mesmos imaginavam o tamanho da bênção que traziam na bagagem. Hoje, quando olho para trás, eu só tenho a agradecer a essa preciosa família. Deus cumpriu na vida de vocês a promessa feita a Abraão. Multiplicarei e muito a família TBM. Agradeço de coração a essa família por tudo. Só lá no céu vocês vão saber o tamanho desta bênção. Toda honra e glória seja dada a Deus. Amém.